Ora, neste exercício, olá, antes de mais, espero que estejam bem. E agora sim, neste exercício vamos caracterizar a função inversa desta função h que está aqui. Este foi um exercício que também resolvemos nas aulas, então vamos a isso. Ora, caracterizar, quando nós aqui neste contexto dizemos para caracterizar uma função, significa que queremos fazer três coisas. Calcular o domínio dessa função, o contradomínio dessa função e a expressão analítica dessa função. Ok? Então, se neste caso nós queremos caracterizar a função inversa desta função h, significa que queremos calcular o domínio da função inversa, queremos calcular o contradomínio da função inversa e a expressão analítica da função inversa. E a função chama-se h e eu, de certeza, que vou escrever muitas vezes f, como escrevi aqui. Certo? Então, aqui. Se eu ponho aqui a caneta apagada, um bocadinho mais rápido. Então aqui tenho H e aqui tenho H. Então vamos a isso. Como é que nós vamos fazer isso para esta função? Domínio, como nós já fizemos na resolução de outros exercícios em vídeos, sabemos que se temos uma função logarítmica e aqui não tem aqui a base porque temos o LN, já sabemos que a base é o número de Neper, o E. Então, se temos uma função logarítmica, sabemos que o seu argumento tem que ser sempre maior que zero. A função logarítmica só transforma valores positivos. Então, o domínio da função h é igual a x pertencente a r, tal que 2x menos 1 tem que ser maior que zero. E agora, em cálculos auxiliares, resolvemos cálculos auxiliares. Vou pôr até outra cor. Em cálculos auxiliares, nós vamos fazer aqui a resolução desta equação, que é muito simples. Não é? Fica 2x menos 1 maior que 0, ou seja, 2x maior que 1, ou seja, ainda x maior que 1. Portanto, o domínio vai ser o quê? Vai ser o intervalo de 1 meio aberto, até mais infinito, correto? Isto é um mais. Até mais infinito. Até mais infinito. Está feito o domínio. O que é que isto nos diz? Tendo o domínio da função h, então, se temos o domínio da função h, então podemos já dizer que o domínio da função h, como sabemos, vai ser o contradomínio da função inversa. E isto é uma forma fácil de termos o contradomínio da inversa. Portanto, contradomínio da inversa, check. E agora, vamos calcular o domínio da função inversa. Aqui, dependendo das funções, podemos calcular primeiro a expressão analítica da inversa e depois calcular o seu domínio, ou podemos inferir o domínio da inversa a partir do contradomínio da função. Depende das funções. Em algumas funções é mais fácil fazer de uma maneira, noutras de outra forma. Neste caso, o que eu vou fazer é pegar na expressão analítica da função h e determinar já a inversa. Então vamos a isso. Isto aqui. Então como é que eu calculo a expressão analítica da inversa? Portanto, a função é h em 1 meio menos ln de 2x menos 1, certo? E o que nós fazemos é igualamos a y e resolvemos esta equação em ordem a x. E no fim trocamos o valor do x pelo y e o y pelo x, certo? Porquê? Porque é que fazemos essa troca? Porque quando eu escrevo a expressão analítica da função, eu digo que a variável é o x. Portanto, para ficar em conformidade, para ficar h menos 1 de x igual a, e depois a expressão tem que ser x. Se nós resolvermos assim, a função vai depender de y, ok? Portanto, temos que fazer essa troca no final. Outra forma que nós podemos fazer, e foi assim que eu fiz nas aulas, é, até para não nos esquecermos, fazer essa troca de variáveis inicialmente, ou seja, na nossa função onde estava o x vamos pôr o y e onde estava o y vamos pôr o x. E agora já fizemos a troca, resolvemos a equação normalmente, mas agora o que nós pretendemos é tirar daqui o valor do y, para ficarmos logo com a expressão analítica a depender de x. Então vá, a primeira coisa que vamos fazer é isolar no membro a função ln, está bem? A função logarítmica, neste caso é ln, fica x menos 1 meio, tiramos o menos, tirar o menos é dividir ou multiplicar a equação toda
por menos 1, na prática equivale a trocar os sinais, fica menos x mais 1 meio, ou se preferirem 1 meio menos x, evitamos aí aqui um sinal. E agora como é que eu tiro daqui a função logarítmica? Aplicamos a função inversa aos dois membros, a função exponencial, ou, se preferirem, podemos pensar que temos aqui ali ao E, e portanto isto podemos aplicar aqui a regra da banana, cá está, que aplicamos muitas vezes. E ficamos com a exponencial. Vamos pôr aqui isto só mais em baixo. Então ficamos com E elevado a menos x mais 1 meio igual ao argumento. 2y menos 1, por definição da função logarítmica, não é? Então também podem pensar, é como eu passo da função logarítmica para uma função exponencial. E agora preciso tirar daqui o valor do y. Olha, vou só trocar de membro, porque o y geralmente portanto, vai ficar y igual a qualquer coisa, portanto fica no primeiro membro. Fazemos já essa troca. Assim um passinho de cada vez para não haver dúvidas. Pelo menos com esse intuito. Vamos tirar o 1, está a subtrair, passa a somar. Vou pôr aqui 1 mais a exponencial. Olha, vou inverter aqui, vou pôr 1 meio menos x. Evitamos ali um sinal. Mas é equivalente, obviamente. E agora fica y igual a isto tudo a dividir por 2, não é? Pode ser assim, 1 mais e elevado a 1 meio menos x sobre 2. Ou então, eu gosto mais, acho que fica mais bonitinho, se nós pusermos assim, 1 meio de 1 mais, ou mais, de 1 mais, perdi, estava por outra fração agora. 1 meio de 1 mais a exponencial é elevado a 1 meio menos x. Mas é indiferente. Se vocês fizessem assim ou assim, as duas opções estão corretas. Então esta é a expressão analítica da função, está bem? Já encontramos. Então, quanto é que é h menos 1 de x? Estão a ver? h menos 1 de x vai ser 1 meio de 1 mais e elevado a 1 meio menos x. Se forem ver as soluções, na nossa folha prática está ligeiramente diferente, a expressão analítica da função está de uma forma mais parecida com esta. A expressão analítica está feita. Já temos a expressão analítica da função, já temos o da função inversa, está bem? Já temos o domínio da função inversa, falta, acho que disse mal, já temos o contradomínio da função inversa, assim é que é. Falta-nos o domínio. Qual é o domínio da função inversa? Vocês sabem que o domínio da função exponencial é R, não é? Não temos qualquer operação aqui, qualquer outra operação que dê problemas, ou não temos uma operação que dê problemas, como por exemplo uma divisão, como uma raiz quadrada ou uma raiz quarta, ou seja, uma raiz de índice par. Portanto, o domínio desta função vai ser R. Não é? Então, o domínio da função inversa, h-1, não é? É igual a R. Também não temos aqui funções que nos deem problemas. Okay? Então, o domínio é R. Pronto, então temos tudo o que nós precisamos. Uma forma que eu gosto para sistematizar e para resumir quando nos pedem para caracterizar uma função, também costumo dizer isto nas aulas, é escrever a função que nos pedem desta maneira. h-1 é que função? É a função, neste caso, tem domínio R, pomos o domínio, aqui pomos o contradomínio, que era o que era do meio, não era? Aqui ver. Era do meio mais infinito. Estão a ver que já tínhamos dito que era o contradomínio da função h-1, para baixo. Aqui tenho o intervalo aberto de 1 meio mais infinito. E depois o x então é transformado naquilo que nós acabámos de ver, não é? É transformado em 1 meio de 1 mais e elevado a 1 meio menos x. E ao fazermos isto, se nós escrevermos assim, temos a certeza que estamos a caracterizar a inversa, aquilo que nós queremos fazer, porque temos o domínio da função que queremos caracterizar, temos o contradomínio da função que queremos caracterizar e temos aqui a expressão analítica da função que queremos caracterizar. Está bem? Neste caso, a função inversa. E é isto era isto que nós queríamos aqui no exercício, portanto, caracterizar a função inversa da tal função h. Então, bom estudo. Por agora é tudo. Mais uma vez, se detectarem alguma gralha, por favor,
avisem, está bem?